Oi amigos, oi amigas, voltamos com a análise de cabeça fria em vídeo. Eu tinha nos últimos jogos feito lives, mas ainda estamos aqui em São José do Rio Preto, no momento da gravação às 11h16 da manhã. Temos uma longa viagem pela frente e também convenhamos que o clima não está muito bom para interagir. Eu gostaria de ficar dormindo por mais 12 horas para tentar esquecer o que foi essa eliminação, mas claro, preciso gravar aqui para vocês. E o assunto que eu pensei é como o Vojvoda chegou num lugar em que eu nunca vi treinadores saindo. Eu cubro o Santos desde 2013, olhei a lista de treinadores, forcei a minha memória, lembrei de várias novelas, de novos técnicos, de possíveis saídas. Eu não lembro de nenhum treinador que tenha saído desse buraco. Quando o treinador ele vai tentando coisas novas, perdendo a popularidade e chegando nesse momento em que o Vojvoda está, de pressão, de berlinda, de muita gente contra. Eu vou falar aqui o que eu acho disso, a minha opinião, mas é uma percepção que vai além do que eu penso. É uma percepção de quem cobre o Santos há muito tempo. Raramente um treinador sai desse lugar. Isso não é só no Santos, mas principalmente aqui, onde os treinadores duram muito pouco. Tem uma exceção que é o Carille, mas é a Série B. Quase caiu, ficou e cumpriu o objetivo. Acho que a Série B a gente consegue eliminar, né? Tanto é que a gente não conta esse título, a gente continua numa fila de 10 anos. Mas eu vejo o Vojvoda chegando em lugares em que a gente viu outros técnicos chegando e não saindo. Isso me preocupa. Antes de alongar um pouco mais esse meu pensamento, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que deem like, curtam, comentem e hype também este vídeo. É começo da semana, você tem hype disponível. Dê essa moral para quem veio para Novo Horizonte e ainda está mais longe, em São José do Rio Preto, e vai demorar bastante para voltar. Vamos lá, vou falar primeiro dessa percepção de quando o treinador não tem mais para onde ir, tá? E depois eu falo se eu concordo, o que eu acho, como é que foi esse jogo contra o Novo Horizontino. O Vojvoda, ele é um cara que ele tem uma popularidade maior desde o início. Primeiro, porque ele é estrangeiro e a gente precisa admitir que isso ocorre, tá? Muitas vezes a gente resume e coloca todo mundo no mesmo balaio, mas ser um treinador de fora causa uma reação maior, uma reação melhor. Isso ocorreu, por exemplo, também no caso do Christian Oliva, um volante que a gente não conhece, mas a reação com certeza foi muito melhor do que se fosse o primeiro volante do Juventude ou do Fortaleza ou do Curitiba, tá? E aqui não estou julgando, pô, minha família é uruguaia, pelo amor de Deus, longe de mim cometer xenofobia. Mas eu acho, eu vejo que no Santos as reações, as repercussões são mais positivas ou neutras quando vem alguém de outra nacionalidade, porque teoricamente tem ideias novas. E é o caso do Vojvoda. Eu acho que além de ser um técnico estrangeiro, é um técnico decente, bom taticamente e de um bom trabalho recente. A gente vinha pegando treinadores em baixa, ou treinadores que são do vamos ver, ou treinadores que são defensivos da escola gaúcha. Então o Vojvoda ele é um cara que une tudo isso que eu estou falando. Né? Ele é estrangeiro, de um bom trabalho recente, um técnico que muitos clubes gostariam, depois de 5 anos e meio de sucesso no Fortaleza, que não dá para falar que o trabalho dele não foi bom, o trabalho dele foi espetacular, um dos melhores trabalhos de treinadores dos últimos anos no futebol brasileiro, e ele escolhe o Santos, ele diz isso na sua apresentação. Ele poderia receber proposta de vários e vários clubes nas semanas seguintes, mas ele entendeu e sentiu de vir para o Santos. Então todo esse contexto faz com que a gente se anime com o Vojvoda. Ao mesmo tempo em que eu, por exemplo, também cobro mais o Vojvoda, porque eu sei que ele é diferente. Eu não ia cobrar algo tático novo do Carille ou do Cuca, mas do Vojvoda eu espero algo mais. Então assim, a primeira repercussão, a primeira reação, você dá pontos, você espera, você tem mais paciência, estou falando em linhas gerais. Mas ao mesmo tempo, quando a coisa não dá certo, o peso é maior, porque se espera mais. Porque, porra, eu acreditei em você e agora eu estou desistindo, agora eu não aguento mais. Então eu acho que está vindo esse efeito rebote. Eu sinto isso no estádio, eu sinto isso nas redes sociais, e eu sinto que o Vojvoda chegou num lugar em que está difícil extrair mais. Eu já vou falar se eu quero ou não que ele fique, tá? Eu estou vendo a percepção do cenário. Pior do que isso, é um ano de eleição. O presidente Marcelo Teixeira é um presidente populista, que se preocupa mais com as suas próprias redes sociais do que com as redes sociais do clube. E é muito mais cômodo você trocar um treinador do que você trocar uma estrutura. Eu vou dar um exemplo que eu falei no Flow, tá? Um exemplo só.
de vários possíveis. O pós-jogo vocês podem ver bastante coisa sobre a questão estrutural política do clube. O Santos tem um gerente de logística que ele é quase que unanimemente criticado. Ele tem reclamações no compliance, ele é um cara que ninguém mais aguenta, não presta um serviço decente, o Santos teve problemas em viagens, inclusive essa para Novo Horizonte, de logística, e é um gerente de logística que Pedro Martins e Paulo Brax, 2 diretores, pediram a saída e não conseguiram. CEO ou diretor de futebol não conseguem demitir alguém que tem um cargo relevante, mas convenhamos, longe de ser um treinador. No Santos, do Marcelo Teixeira hoje, é mais fácil demitir o Vojvoda do que o gerente de logística amigo da família, que esteve na gestão no início do século. Esse é o Santos de hoje. Então o Vojvoda, ele está num campo minado. Ele está exposto, a cabeça dele é entregue de bandeja. Se vocês olharem as pessoas que falam pelo presidente, eu não preciso aqui dizer quais são, né, mas muitas pessoas que recebem salário do presidente e se portam como imparciais, eles acabam falando o que o presidente quer falar. E elas estão esculachando o Vojvoda. E eu tenho minhas críticas, eu fiz no jogo, mas não há 10% dessa força para criticar a gestão. O diretor Alexandre Matos também muitas vezes é colocado de lado, porque o Marcelo Teixeira entendeu que trazer diretor é difícil. E o Alexandre Matos é um cara de mercado que está ali, que é próximo, que vai a show com família. Então o Vojvoda, que é um cara sério, decente, digno, ele acaba sendo mais exposto que os demais. Então hoje o cenário para o Vojvoda é de areia movediça, no ano político, numa gestão populista que não demite amigo, mas que topa demitir treinador. Tá? Eu não estou falando que ele vai sair, eu estou falando que esse é o cenário. A pressão contra o Vasco vai ser gigantesca. E eu sempre falo de jogo a jogo, da forma como perde, da forma como é eliminado. Mas, depois da torcida jovem declarar guerra contra o Marcelo Teixeira, vocês imaginem como ficou essa família. Ao ver o Marcelo Teixeira num João Bobo, num Cone, num caixão, como foi visto na Vila. O cenário para quinta-feira é um cenário, de novo, de pólvora. E eles vão precisar de um fato novo. O Santos está com transfer ban, o máximo que vai fazer é registrar o Oliva até quinta. Não há mais nenhum fato novo grande, considerável, tá? Então o Vojvoda acaba ficando exposto. E aí você junta isso no momento em que as coisas não andam dentro de campo, o cenário para o Vojvoda fica difícil. E quando esse cenário acontece, eu não vejo saída, tá? De novo, não sou eu que estou falando que ele deve sair, eu não quero que o Vojvoda saia, eu estou falando que eu, como setorista do Santos desde 2013, não vejo um treinador chegar nesse lugar e sair. Eu me surpreenderia muito se o Vojvoda conseguisse. Eu torço muito para que ele consiga, que o Santos vença o Vasco, vença Mirassol, vença Corinthians e se encontre um caminho de que o Vojvoda consiga superar uma gestão ruim, como outras vezes a gente já viu. O Sampaoli tomando o CT para si e superando a gestão ruim do Pérez, o Cuca pegando o CT para si no meio do impeachment, levando o Santos à final de Libertadores. Essas coisas ocorrem, mas não são normais. No futebol cada vez mais competitivo, caro, em que as gestões fazem diferença, é difícil que um treinador faça isso. E o Vojvoda não tem esse perfil. O Vojvoda é um cara trabalhador, decente, estudioso, mas ele não é um cara de comprar briga, de fechar com um grupo. Não é. Então, assim, o cenário para o Vojvoda, para mim, é um cenário que vai ficando insustentável vendo o contexto e olhando para trás de todos esses técnicos recentes que quando chegaram na Berlinda não conseguiram sair e acaba sendo um murro em ponta de faca, porque você fala, não, tá prestigiado, próximo jogo se ganhar fica, vamos ver. E aí depois o que acontece é o natural, que é a demissão. Então, assim, a percepção de setorista, tá? O cenário está muito difícil para o Vojvoda. E agora eu falo como torcedor, como quem enxerga futebol. Eu não gostaria que o Vojvoda saísse. Mas eu entendo por que as pessoas estão soltando a mão dele. E eu sou um deles, no sentido que eu não peço a saída do Vojvoda, porque eu acho que a gente vai piorar se ele sair. Mas eu entendo quem está chateado, decepcionado com o Vojvoda, porque eu sou um deles. Eu não vou mais defender o Vojvoda como eu defendia antes. Eu vou dizer que eu quero que ele fique, que ele é um bom profissional, que ele não é o maior culpado. Se você está em dúvida, o Lucas está batendo no Vojvoda, está batendo na gestão, vai no meu pós-jogo. Foi muito mais um editorial sobre Marcelo Teixeira e Marcelo Teixeira Filho do que uma análise da eliminação do Santos. Então é só voltar lá para você entender que eu pontuo o que eu tenho que pontuar.
Mas eu não defendo mais o Vojvoda como eu defendo antes, porque para mim o jogo de futebol tem várias premissas, né? Mas duas das básicas para mim são saída de bola e bola parada. São duas coisas que são melhores se você tiver bons jogadores, mas que elas podem funcionar se você não tiver bons. Porque você precisa ter mecanismo de saída de jogo. Quando você está sendo pressionado, você buscar a bola longa, fazer a bola curta, a saída 3, o lateral vem, o volante abre, o centroavante recua. Você precisa ter mecanismos de saída de bola, tá? E claro, se você tiver um bom zagueiro que dê um bom passe, facilita. Mas você precisa ter mecanismos para sair jogando. E você precisa marcar bem seu jogo aéreo. Porque o jogo aéreo não depende da qualidade técnica. É posicionamento, é estatura. E eu vi contra o Novo Horizontino, em loco, né? Eu estava no estádio. E vendo de cima é desesperador. Desesperador como o Santos não fazia a mais puta ideia de como sair jogando. Era um desespero. Da Adonis pro Lua, Adonis pro Lua, Lua pro Adonis, Escobar, Adonis... Não, o Neymar se desesperando, o Arão encaixotado, o Brazão lamentando, o banco gritando. E o Santos tentou fazer vários tiros de meta consecutivos a mesma jogada. Não conseguiu, não teve, tipo assim, gente, agora é chutão, que foi o que o Santos fez aos 35. Mas não teve, ó, Arão, sobe, Gabigol, recua, Neymar, vem, Escobar, saída 3. Não teve. O Santos não sabia o que fazer para sair jogando. Isso é treinador. E o Santos não sabia marcar a bola parada defensiva. O Santos mudou o sistema de marcação durante o jogo. O Santos tinha feito 2 caras bloqueando, o Gabriel Menino e o Barreal ali perto da marca do pênalti, e tinha feito o cinturão perto da área do Brazão. Depois o Santos inverte a marcação, porque estava dando errado. O Santos toma gol de bola parada, jogo aéreo, né, no final do jogo, mas poderia ter tomado antes. Foram várias bolas em que o Santos não sabia marcar. Então eu estou falando de duas coisas básicas: saída de bola e marcação pelo alto, jogo aéreo. O Santos não cria ofensivamente e sofre defensivamente. Por que Noroeste, Guarani, Novo Horizontino, que são times piores tecnicamente, conseguem fazer gols na gente? Porque eles se impõem nesse tipo de bola, eles treinam muito, eles precisam disso. O Santos foi marcado alto, teve 72% de posse de bola e 3 finalizações no primeiro tempo. Isso é um trabalho tático ruim. O Santos teve 4 treinos táticos, descansou segunda e terça. 4 treinos táticos, o elenco inteiro à disposição, com exceção do Christian Oliva, que nem foi apresentado. O departamento médico liberou todos os jogadores. O gramado bom, a gente estava preocupado com o calor e não estava calor. Bateu uma chuva providencial, o cenário estava favorável, com torcida mais nossa do que deles. Não tem desculpa para o Santos não conseguir sair jogando e para o Santos sofrer pelo alto o tempo inteiro. O Santos estava com minoria no último lance do jogo, eram 4 contra 3 dentro da área, para o cabeceio. Para mim, isso é desorganização tática, é falta de variação e é falta de trabalho. Temos ideias com o Vojvoda, mas o que a gente vê, muitas vezes, são escolhas ruins, como foi na escalação. Na hora que aperta, ele acaba colocando o cara mais velho, o mais cascudo. Não existiam motivos plausíveis para tirar Bom Tempo e Miguelito, depois deles terem acertado o time na reta final da primeira fase. Não existia motivo para isso. Tanto é que ele tira o menino no intervalo e o Miguelito com 5 minutos corrige, e ele põe o Moisés antes do Miguelito, porque a torcida pediu. 30 segundos depois da torcida pedir pela segunda vez, o Moisés entra. Então temos escolhas ruins, muitas vezes substituições ruins e premissas básicas do jogo que não estão funcionando. Como é que eu vou defender com unhas e dentes um treinador assim? Pelo contexto, por técnicos tão ruins que a gente tem, por saber como o Vojvoda trabalha, por ter visto alguns méritos recentes, porque a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado teve méritos. A gente vê que existe um trabalho, a gente vê que existe uma tentativa, que tem ideias, mas as coisas não estão funcionando. Eu vejo um cenário semelhante ao do Caixinha. O Caixinha você ouvia falar, a gente assistia um treino ou outro e você via que era um técnico moderno, que tinha ideias. O Vojvoda a gente não está conseguindo ver isso traduzido em campo. Como é que eu vou defender com unhas e dentes um trabalho assim? Pelo contexto, eu quero que o Vojvoda continue, eu quero ver mais. Eu quero que ele tenha 2 ou 3 jogos com todos os jogadores à disposição. Foi a primeira vez com o Neymar e Gabigol juntos. Ele sair agora, depois da primeira partida com todo mundo à disposição, eu acho que seria ainda injusto. Mas se pegamos o Vasco, pegamos o Mirassol e a gente continuar vendo esse cenário, para mim, cada vez mais ele vai ganhando pontos para a saída. E aí favorecendo esse discurso de quem não sabe fazer gestão, de quem vende, de quem rifa, que é o que eu acho que vai ocorrer, tá?
Eu termino este vídeo dizendo que eu acho que o Vojvoda vai ser demitido pelo Marcelo Teixeira em breve. Porque essa gestão não é boa, essa gestão rifa profissionais, o Santos não vai contratar os reforços desejados e eu acho que o Vojvoda chegou num lugar que eu nunca vi treinador recente sair. Eu espero muito estar errado, espero que o Santos encontre caminhos, espero que com Neymar, Gabigol, tempo mais de trabalho, Vasco, final de semana livre, as coisas ocorram, mas eu não consigo imaginar isso. Gostaria de ser otimista, muitas vezes eu sou, como eu cravei que o Santos ia cair ano passado, porque eu estava sentindo aquilo. Hoje eu preciso dizer o que eu sinto. Eu acho que o Vojvoda vai sair uma hora ou outra, porque a partir de agora vai ser murro em ponta de faca. Numa gestão que não vai dar soluções e num treinador que eu acho que não está conseguindo extrair o que ele consegue. A reação do Vojvoda depois do gol do Leonardo, para mim, diz muito. Ele estava perplexo, olhando para cima, para baixo, e ele pensava, tipo assim, cara, quando é que eu vou conseguir? E eu sinto que as coisas estão indo para um lugar pior. E eu já vejo gente que estava fechada com o Vojvoda pensando, traz o Renato Gaúcho mesmo, que é tudo que o Marcelo Teixeira quer. Traz o Cuca mesmo, é tudo que o Marcelo Teixeira quer. Porque são treinadores que são escudos, que vão fechar com o presidente e que vão fazer o que o Alexandre Matos faz na visão do técnico. Você fala do Cuca, fala do Renato, fala do Sampaoli e deixa lá o Marcelo quieto, para o Marcelo aparecer na boa. Porque desde que rolou o protesto, o que o Marcelo Teixeira fez? Nem no Domingo Esportivo da TV dele ele participou, tá? Essa reflexão que eu tenho, quero saber a opinião de vocês, se vocês ainda estão com o Vojvoda, se vocês acham que o Vojvoda pode reagir, se eu estou viajando. Mas é isso, é uma análise de cabeça fria, mas ainda muito chateado, puto e pessimista com o que vem pela frente. Eu não sei que horas eu vou chegar em casa, se eu tiver ânimo, energia, notícias novas, eu termino de gravar, faço um novo vídeo. Beleza? É isso, muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima.